vamos começar agora, então, o Seminário de Filosofia Antiga, e no Seminário de Filosofia Antiga nós trataremos de uma obra específica, a Política de Aristóteles. Uma das obras mais esquecidas, digamos, de Aristóteles ao longo dos séculos, porque ela passou 15 séculos sem ser, digamos, citada ou tratada adequadamente durante esse longo período, onde outras obras, especialmente vinculadas à metafísica, à lógica ou à ética, tiveram uma prominência bem mais forte. Até porque a política pode parecer algo datado no seguinte sentido, porque ela faz o seu foco, o seu objeto é a polis, ou seja, a comunidade perfeita, a cidade-estado. E é engraçado que a política ela foi escrita exatamente no período da decadência da cidade-estado, da decadência da polis, quando a polis está perdendo seu vigor e está em vias de desaparecer enquanto ideia de comunidade ou ideia de comunidade perfeita. Bom, todos de alguma forma já devem ter ouvido falar sobre Aristóteles. Aristóteles, como diria Dante na Divina Comédia, é o mestre daqueles todos que sabem, ou para alguns o príncipe dos filósofos, e é o filósofo que se caracterizou especificamente pelo desejo acerca do conhecimento, tanto que é considerado por muitos como um colosso intelectual, em função basicamente da quantidade de temas que ele estudou com uma abrangência fenomenal, como nenhum outro filósofo antes ou depois dele o fez. A sua gama de interesses vai da política à zoologia. E nós podemos ver isso, por exemplo, como eu posso citar agora, o Jonathan Barnes, um dos grandes estudiosos da filosofia antiga, que tem uma pequena obra chamada Aristóteles, que vocês estão vendo aqui, está disponível no mercado, onde ele salienta, ressalta essa imensa capacidade e essa abrangência e alcance de interesses da filosofia aristotélica. Barnes diz o seguinte: mas é possível dizer com certeza que Aristóteles foi movido a vida inteira por um único desejo dominante, o desejo de conhecimento. Toda a sua carreira e cada uma de suas atividades atestam o fato de que ele estava voltado, sobretudo, para promover a descoberta da verdade e aumentar a soma do conhecimento humano. Ele não se julgava singular por possuir tal desejo, ainda que tenha perseguido seu objeto com singular devoção. Era a crença sua que todos os homens, por natureza, desejam saber. Porque cada um de nós, mais provavelmente falando, deve ser identificado com sua mente. E a atividade da mente é vida. Em sua primeira obra, o Protréptico, ou a Exortação à Filosofia, Aristóteles anunciou, diz Barnes, que a aquisição de sabedoria é agradável. Todos os homens se sentem à vontade na filosofia e desejam despender tempo nela, deixando de lado todas as outras coisas. A filosofia não é, para Aristóteles, uma disciplina abstrata a que se dedicam acadêmicos empedernidos. Ela é, de maneira geral, a busca do conhecimento. E, na Ética Nicômaco, ele alega que a felicidade, o estado no qual os homens se realizam e melhor florescem, consiste numa vida de atividade intelectual e de contemplação. Não seria tal vida demasiado divina para um simples homem levar? Não. Porque não devemos ouvir aqueles que nos incitam a pensar pensamentos humanos, por sermos humanos, e pensamentos mortais, por sermos mortais. Devemos, em vez disso, o máximo possível, imortalizar a nós mesmos e fazer tudo o que pudermos para viver de acordo com o elemento mais aprimorado que há em nós, que há de divino em nós, que, se é pequeno em tamanho, é muito maior do que qualquer coisa em força e valor. Ainda segundo Barnes, o mais nobre objetivo do homem, segundo Aristóteles, é imortalizar-se ou imitar os deuses, pois, ao fazê-lo, ele torna mais plenamente o homem e mais plenamente ele mesmo. E essa autorrealização requer dele que haja com base nesse desejo de conhecimento, que, na qualidade de homem, ele naturalmente possui. A receita da felicidade, de Aristóteles, pode ser considerada um tanto severa ou restrita. E ele talvez tenha sido otimista em atribuir à humanidade, como um todo, seu próprio desejo passional de conhecer, de aprender. Mas essa receita veio do coração, segundo Barnes.
Aristóteles nos aconselha a viver nossa vida tal como ele mesmo tentou viver a sua. Um dos antigos biógrafos de Aristóteles observa que ele escreveu muitos livros, cuja lista achei por bem elaborar, afirma Barnes, dada a excelência deste homem em todos os campos. Segue-se uma relação de cerca de 150 livros, que tomados em conjunto e publicados no estilo moderno, equivaleriam talvez a 50 volumes substanciais impressos. E essa relação não inclui todos os escritos de Aristóteles. Na verdade, ele não menciona duas de suas obras, eu diria duas de suas principais obras, a Metafísica e a Ética Nicômaco, que constituem hoje boa parte de seu renome. Trata-se de uma vasta produção, mas ela é mais notável por seu alcance e sua variedade do que pela mera quantidade. O gênio de Aristóteles abrangeu uma ampla gama de conhecimentos. O catálogo de seus títulos inclui sobre a justiça, sobre os poetas, sobre a riqueza, sobre a alma, sobre o prazer, sobre as ciências, sobre as ideias e sobre os gêneros, silogismos, definições, a política, em 8 livros, que é o livro que nós estudaremos, a obra que nós estudaremos nesse seminário, sobre a retórica, sobre a doutrinação pitagórica, sobre os animais, sobre as dissecações, sobre as plantas, sobre o movimento, astronomia, sobre os problemas homéricos, sobre os magnetos, vencedores olímpicos, provérbios, sobre o rio Nilo, a obra sobre a lógica e sobre a linguagem, sobre as artes, sobre a ética, a política e a lei, sobre a história constitucional e sobre a história intelectual, sobre a psicologia e a fisiologia, sobre a história natural, zoologia, biologia, botânica, sobre a química, a astronomia, a mecânica, a matemática, sobre a filosofia da ciência e a natureza do movimento, do espaço e do tempo, sobre a metafísica e sobre toda a teoria do conhecimento. Pense num campo de pesquisa e Aristóteles terá trabalhado nele. Escolha uma área do empreendimento humano e Aristóteles será discorrido sobre ele. Apenas 1/5 de seus escritos sobreviveu, mas a abrangência de suas obras, diz Barnes, é atordoante. Mas a fração sobrevivente contém um exemplo representativo de seus estudos. E embora a maior parte do trabalho de sua vida se tenha perdido para nós, ainda podemos ter uma ideia geral de suas atividades. Nunca se pretendeu que boa parte do que sobreviveu fosse lida, pois é provável que os tratados que possuímos fossem na origem as anotações de palestras do próprio Aristóteles. Eram textos com que ele trabalhou por um período de anos e manteve para seu próprio uso e não para o de um público leitor. Além disso, muitas das obras que agora lemos como tratados dotados de continuidade possivelmente não fossem ou não foram ensinados por Aristóteles como cursos contínuos. Nossa metafísica, por exemplo, consiste em alguns tratados separados, que foram reunidos pela primeira vez como unidade por Andrônico de Rhodes, que produziu uma edição das obras de Aristóteles no século I a.C. Então, com essa leitura do Barnes, fica claro a imensa gama de interesses e a incrível admiração e desejo de conhecer que Aristóteles teve durante o período de suas pesquisas. Por isso ele é hoje, talvez, dos antigos, o mais importante e o mais estudado, independentemente de que, em algumas áreas, as suas formulações ou resultados das suas investigações hoje não façam sentido ou estejam simplesmente equivocadas. A política, na realidade, então nós estudaremos a política digamos, no espaço de uma divisão a priori da filosofia aristotélica. Uma divisão que vocês podem encontrar no livro chamado Metafísica, passagem 1025b, 5, onde ele faz uma distinção clara entre 3 tipos de filosofia ou 3 tipos de ciência. A filosofia teórica, que visa o conhecimento em si mesmo. A filosofia produtiva, que visa o conhecimento tendo como objetivo um objeto exterior ao agente, desde que seja útil e belo, ou seja, é o domínio de uma determinada, de uma dada arte, de uma técnica, e a filosofia prática, onde encontramos aquilo que nós vamos estudar durante o seminário, ou seja, a política e a ética, que se preocupam basicamente com a praxis, ou seja, com a ação, seja no domínio da moralidade, seja no domínio da política propriamente dita.
E é a política propriamente dita que nós vamos tratar aqui. Bom, a política de Aristóteles, ela tem, a despeito desses 15 séculos de esquecimento, ela tem uma importância fundamental. Ou seja, na realidade, a política de Aristóteles, ela começou a ser construída, digamos, o seu esqueleto foi apresentado no fim da obra Ética Nicômaco, no livro 10, capítulo 9, onde Aristóteles começa a falar do nomoteta, o legislador, das leis, das constituições, etc. Ou seja, então, a política ela toma uma abrangência bastante importante, porque na realidade isso é discutível, mas não é o caso aqui. A política digamos, ela é considerada ciência arquitetônica entre as ciências práticas. Ela abarca todas as outras ciências e todas as outras ciências são, digamos, dependentes da política. E quando eu falo todas as outras ciências, eu falo das ciências práticas ou da filosofia prática. E isso é discutível, como eu mencionei, pelo fato básico de que há, para alguns autores, digamos, a subordinação da ética e da política. Isso pode ser passível de discussão, de discordância, mas isso não é um ponto que nos interesse no momento. O que interessa é dizer que na filosofia prática, ou entre as ciências práticas, segundo a divisão de Aristóteles, como eu mencionei, que ocorre na metafísica, a política é a ciência arquitetônica por excelência, a qual as outras ciências práticas estão submetidas, inclusive a ética. Ou seja, e a ciência política, a filosofia política, desculpem, ela é uma ciência arquitetônica na medida em que ela legisla sobre o que nós devemos fazer e o que nós devemos evitar. E ela abarca todos os fins de todas as outras ciências práticas. Mas, ao mesmo tempo, em conjunto com as outras ciências práticas, o seu fim não é outro do que o bem propriamente humano. Mas então, se há uma submissão, se há uma submissão, por exemplo, da ética à política, nós poderíamos levar em consideração o fato de que talvez fosse melhor afirmar que houvesse uma indissociabilidade entre a ética e a política. Uma indissociabilidade entre ética e política. Porque, evidentemente, existe uma relação forte, íntima, um vínculo insuperável, incontornável, entre o bem do indivíduo e o bem o bem do Estado, o bem da cidade-Estado, o bem da polis. A polis aqui é a cidade-Estado, é melhor traduzida como a cidade-Estado. Certo? E, evidentemente, essa relação existe, essa relação é forte, porque é no seio da cidade-Estado, é no seio da polis, que o homem pode realizar duas coisas. Em primeiro lugar, e nós veremos isso depois novamente, a sua animalidade política, ou seja, o Aristóteles afirma no início da política que o homem é, por natureza, um animal político, ou seja, uma naturalidade da política, como a naturalidade da animalidade política do homem como uma naturalidade e uma anterioridade da própria ideia de cidade-estado ou de polis. Mas isso vai ser precisado mais adiante. Agora, se existe a indissociabilidade entre ética e política, e existe o bem do indivíduo e o bem da cidade-estado, o bem da polis, o bem da polis é mais importante e é mais perfeito que o bem do indivíduo. Ou seja, o indivíduo só realiza o seu bem no interior da polis. Ou seja, um indivíduo, seja do ponto de vista da sua animalidade política, seja do ponto de vista da sua ação virtuosa, tanto a animalidade política e a ação virtuosa se dão no interior da comunidade política perfeita, que para Aristóteles é a polis. Ou seja, o indivíduo só pode ser feliz na polis. Não há maneira de atingir o fim supremo, o bem supremo, soberano bem, a eudaimonia aristotélica, fora da polis, basicamente. Ou seja, então o bem da cidade ela é anterior e mais importante, mais perfeito e mais nobre do que o bem do indivíduo. E é necessário que nós aprendamos isso e salvaguardemos isto na realidade. Por quê? Porque o bem é evidentemente amável e divino, amável mesmo para um indivíduo isolado,
mas é mais belo e mais divino aplicado a uma polis. Por quê? Porque simplesmente, para Aristóteles e para um grego, a polis é a comunidade política perfeita. Bom, dentro desse aspecto, então, na medida em que, do ponto de vista da ação moral, o indivíduo só pode realizar-se no interior de uma polis, de uma cidade-estado, de uma comunidade política perfeita, é necessário também saber mencionar algumas características que são da ética, mas são características, de certa forma algumas, mas que são características também da ética, né? Ou seja, em primeiro lugar, há um aspecto que perpassa toda a filosofia aristotélica, que é a ideia de uma teleologia. Teleologia vem de telos, de fim. Ou seja, seja do ponto de vista da comunidade, seja do ponto de vista dos bens individuais, dos bens morais dos indivíduos, há um termo, há um limite, porque senão, como diz Aristóteles na Ética Nicômaco, o nosso desejo, se nós desejássemos um bem em função de outro bem, em função de outro bem, em função de outro bem até o infinito, o nosso desejo seria fútil e vão. Então é necessário colocar um termo, tanto na cadeia dos bens, como na cadeia das comunidades. Da mesma forma que a comunidade que é desejável por si mesma e não desejável em função de mais nada é a polis, do ponto de vista do bem, o bem que é desejável por si mesmo, dos bens morais, propriamente dito, o bem que é desejável em si mesmo, o soberano bem que não é desejado em função de mais nada é a felicidade. Então, como existe um termo no ponto de vista da cadeia de comunidades, sendo a comunidade última a polis, do mesmo modo há um limite, um fim, um termo nos bens para Aristóteles, e nesse caso é o soberano bem, qual seja a felicidade. Ou seja, e tanto um quanto o outro tem como característica a realização da autossuficiência. Não apenas a autossuficiência do ponto de vista material, não a autossuficiência a partir das necessidades materiais, uma autossuficiência do ponto de vista da vida moral e a autossuficiência no sentido de que ao indivíduo no interior de uma polis não falte nada, ou seja, e que ele consiga realizar uma vida boa. Bom, como eu mencionei, na ética o soberano bem é a eudaimonia, a felicidade. Ou seja, todas as nossas ações buscam realizar a felicidade, buscam alcançar a felicidade, que é aquele bem que é desejável por si mesmo e não desejável em vista de qualquer outra coisa. E as nossas ações, quando eu digo nossas ações, são ações virtuosas. Aristóteles faz uma distinção clara entre dois tipos de virtudes: as virtudes morais e as virtudes intelectuais. Virtudes morais tais como, por exemplo, coragem, temperança, magnanimidade, liberalidade, etc. E intelectuais como a sabedoria, a ciência, a inteligência, a arte e a prudência. Bom, do ponto de vista das virtudes morais, o que importa, dentre as virtudes intelectuais, num primeiro momento, é a prudência, que, a despeito de ser uma virtude intelectual, é uma virtude intelectual que atua no âmbito da moralidade. Ou seja, a prudência se relaciona intimamente com a virtude moral. Ou seja, e do ponto de vista do sujeito virtuoso, do agente virtuoso, não há prudência sem virtude moral. E não há virtude moral no sentido próprio sem prudência. O que estabelece uma conexão das virtudes. Possuindo uma prudência, nós possuímos outras virtudes. Nós podemos discutir se nós, ao possuir a prudência, nós possuímos a prudência e todas as outras virtudes morais, ou se nós temos a prudência, ou dizemos que temos a prudência e algumas virtudes morais necessárias para a dada ação de um agente em uma determinada circunstância, em uma dada situação. Ou seja, então, nós temos as virtudes morais, isso no âmbito da ética, e dentre as virtudes intelectuais que nos interessam, a prudência. E a prudência, ela tem dois aspectos, ela atua em dois âmbitos. Seja a prudência que atua no âmbito do agente moral individual, e a prudência
que atua no âmbito da comunidade política e que pertence ao governante. Bem, agora vamos tratar das características e problemas fundamentais que são tratadas na política de Aristóteles. A gente não tem que pensar a política de Aristóteles como sendo um todo integrado, pensado, livro após livro. E, na realidade, nós temos que pensar isso, como diz o Miller, como diz Miller, como sendo, digamos, uma coleção de ensaios que foram reunidos e esses ensaios vão apresentando tópicos da filosofia política de Aristóteles e que foram compilados por um editor posterior para tentar dar uma unidade. Mas, basicamente, a política ela se estrutura, é uma obra que se estrutura, se convencionou a dizer, em 8 livros. E cada um desses livros apresenta tópicos específicos e importantes que devem ser entendidos para a compreensão da política aristotélica. Eu vou passar para vocês, então, na realidade, o que cada livro da política trata, ou pelo menos num sentido mais amplo, ou seja, sem entrar em detalhe, quais são os pontos principais de cada um dos 8 livros que compõem a política de Aristóteles. O livro primeiro ele vai tratar dos tipos de comunidade, porque a polis ela não surge ex nihilo, ou seja, ela não surge do nada. A polis ela tem origem em outras comunidades. E essas comunidades são a família e a aldeia. Então nós temos uma primeira comunidade, a família, da composição de várias famílias nós temos, como veremos mais adiante, nós temos a aldeia, e das composições de aldeias nós temos a polis, que é o produto final dessa evolução dos tipos de comunidade, porque é aquela que existe por natureza, se realiza por natureza, e é onde se permite que o indivíduo seja autossuficiente e viva bem. Então, temos no primeiro livro uma discussão sobre os tipos de comunidade, sobre a gênese da polis, obviamente, então, sobre a naturalidade da cidade-estado e da casa, o homem na sua essência primeira do ponto de vista político, ou seja, a animalidade política do homem. O homem é um animal político porque ele está inclinado a viver em comunidade, como eu já mencionei antes, que vai permitir que ele tenha uma vida boa e possa atingir a felicidade. Bem como uma questão extremamente polêmica, que é a discussão aristotélica da escravidão como algo que existe por natureza. Nós veremos todos esses tópicos, e especialmente nesse último, uma gama de interpretações a respeito de que realmente Aristóteles estava defendendo, se é possível defender, mesmo naquela época, a ideia de uma escravidão por natureza. Existem interpretações que nós veremos nas próximas aulas. No livro 2, há uma crítica forte de Aristóteles, que estuda uma variedade de constituições e critica, digamos, aquelas constituições que são aparentemente as melhores. No livro 3 da Política, ele apresenta uma teoria geral das constituições. E se há de se dizer que Aristóteles ele é muito instável na análise dos tipos de constituição e dos tipos de constituições que são as melhores. Nós veremos que, se no livro 3 ele apresenta uma teoria geral que mostra as constituições corretas e as constituições desviadas, e diz que 3 tipos de constituições são as corretas e 3 tipos são as desviadas, nos livros posteriores ele vai oscilar sobre quais são realmente as constituições corretas, se são as 3 que são apresentadas nesse livro 3, se é apenas uma, e etc. E esse é um assunto que a gente tem que precisar, embora não seja fácil, porque Aristóteles realmente não nos apresenta, digamos, um quadro consistente acerca das constituições. Por exemplo, nesse livro 3, especificamente, ele vai apresentar 3 constituições corretas, que são a monarquia, a aristocracia e a politeia, ou o governo constitucional. E, por outro lado, ele vai dizer que existem 3 constituições desviadas: o desvio da monarquia, a tirania, o desvio da aristocracia, a oligarquia, e o desvio da politeia, ou governo constitucional, é a democracia. Isso variará nos próximos livros, mas
isso se apresenta assim como tal. As três constituições corretas no livro 3 indicam que as três, independentemente de ser o monarca, os melhores ou a maioria, eles visam basicamente o bem comum. A distinção, basicamente, em relação às desviadas, que é o tirano, por exemplo, desvio do monarca, ele tem interesse, ele só tem um interesse, o seu próprio. A oligarquia, que é o desvio da aristocracia, apresenta que o interesse não é o interesse comum, mas o interesse dos oligarcas. E a terceira, a democracia, visa o interesse da maioria em detrimento de qualquer outro interesse de minorias. Também ali haverá uma definição do cidadão. O que é o cidadão para Aristóteles? O que representa o cidadão? Porque, afinal, o cidadão é a figura principal da polis. É aquele que participa das atividades da polis fortemente. Bem como a excelência, veremos a distinção da excelência do homem de bem e do bom cidadão, e digamos, a distinção entre a virtude de quem comanda e a virtude de quem obedece. No livro 4, ele vai apresentar as constituições inferiores. No livro 5, ele vai mostrar como se preserva e se destrói as constituições. No livro 6, haverá uma nova discussão sobre dois tipos de constituição, a democracia e a oligarquia. Nos livros 7 e 8, nós teremos, de um lado, um modelo da melhor Constituição, de qual seria a melhor Constituição, uma averiguação, uma investigação acerca da felicidade individual e da felicidade coletiva, a distinção entre vida política e vida contemplativa, vai mostrar quais são as partes necessárias para uma polis, quais são as partes necessárias de uma polis, o fim da cidade, ou seja, qual é o propósito da polis, e do mesmo modo a relação entre governantes e governados. Ou seja, e além disso, e não menos importante, vai apresentar também propostas acerca de que seria uma boa educação. Uma boa educação, segundo Miller, por exemplo, ela é o problema principal do legislador, porque uma boa Constituição é a garantia de boas leis, da boa formação dos cidadãos e obviamente, da existência de bons cidadãos. Ou seja, isso, como eu mencionei também anteriormente, isso é realmente o que, assim, de modo grosseiro, talvez, mostra, digamos, o que é apresentado no livro 10, 9 da Ética da Nicômaco, que é o prelúdio da política propriamente aristotélica. Independentemente disso, nós podemos entender que a política aristotélica ela possui digamos, 4 princípios básicos ou 4 pressuposições básicas, como menciona, por exemplo, o Miller. Então ele apresenta o princípio da teleologia, o princípio da perfeição, o princípio da comunidade e o princípio do governante ou da governança da cidade. Nós trataremos desses 4 princípios no nosso próximo encontro. Bem, nessa aula eu escolhi 2 vídeos para vocês com duas preocupações básicas. Em primeiro lugar, como eu mencionei antes, e vou retomar posteriormente, Aristóteles é o precursor da filosofia política. A primeira obra de filosofia política do Ocidente, da filosofia ocidental, é exatamente a política de Aristóteles. O livro nós trabalharemos nesse semestre. Então, nesse sentido, é importante apresentar para vocês, antes de entrar na filosofia política propriamente dita, o que significa, no seu sentido geral, filosofia política. E é esse pequeno filme que eu gostaria que vocês vissem e retivessem os principais pontos ali apresentados.
Grandes ideas de la filosofía. Filosofía política. En el reino animal, los seres humanos se distinguen por su capacidad de crear sociedades complejas. Los lobos presentan estructuras sociales sofisticadas con jerarquías bien establecidas. Los chimpancés crean herramientas y transmiten información tecnológica de generación en generación. Las abejas y las hormigas demuestran tener un grado de cooperación que despierta gran admiración y sorpresa. No obstante, como especie, los seres humanos somos absolutamente únicos, pues llevamos a la sociedad un paso más allá. Establecemos acuerdos políticos y creamos instituciones políticas. Es decir, confirmamos el derecho de ciertos miembros de nuestra sociedad a ejercer control sobre toda la sociedad, aunque desde cierta perspectiva, la filiación política pueda parecer un acuerdo absolutamente arbitrario. You stand north of the Rio Grande. Si uno vive al norte de Río Grande, en Texas, entonces es estadounidense. Y debe, conforme a las normas, preocuparse por los intereses de las personas menos aventajadas que habitan al norte de dicho río y asegurarse de organizar la sociedad y el Estado de manera tal que todos vivamos lo mejor posible. Pero si alguien vive al sur de este río, uno no debe cumplir con ninguna de estas obligaciones. Las personas nacen dentro de sociedades políticas, no eligen pertenecer a dichas sociedades políticas, nacen en ellas. A veces uno puede abandonarlas, elegir ir a otro lugar, pero eso ya constituye una verdadera elección. Imaginemos por un momento que no hay países. John Lennon dijo que no es muy difícil de hacer. Pero si no hubiera gobiernos, ¿las personas realmente podrían vivir en paz? ¿O reinaría la anarquía, la ilegalidad y el sufrimiento? ¿Bajo qué circunstancias una persona o un grupo de personas tiene derecho a controlar una sociedad? ¿Por qué las personas deciden formar parte de las instituciones políticas? ¿Es por elección o sucede involuntariamente? ¿Qué son los derechos? ¿Son algunas formas de gobierno inherentemente mejores que otras? Definir estas preguntas puede ser tan difícil como responderlas. La filosofía política comprende fundamentalmente dos tipos de preguntas. Unas son esencialmente analíticas acerca de lo que se requiere para que exista un Estado o un gobierno. ¿Qué diferencia hay entre una sociedad organizada como Estado y otros tipos de sociedad humana que existieron en el pasado y que no estaban organizadas de esa manera? ¿Qué hace que un Estado pueda ser considerado como tal? Y el segundo tipo de preguntas apunta a lo siguiente. Una vez que tenemos Estados, ¿cuáles son sus virtudes? ¿Qué se requiere para que un Estado sea justo? ¿Para que un Estado sea gobernado adecuadamente? ¿Debe ser democrático, oligárquico, aristocrático? ¿Cómo se deben tomar las decisiones en una sociedad? ¿Qué obligaciones tienen los individuos respecto de las normas y las leyes establecidas en una sociedad? Desde ya habrá diferentes opiniones entre los filósofos políticos acerca de lo que el campo de la disciplina comprende. Algunos filósofos políticos piensan que incluye la organización de la sociedad en general, pero creo que probablemente no interese demasiado hacer una clasificación taxonómica, con lo cual digamos que en términos generales estudia la relación que existe entre los individuos y aquellos que tienen poder político sobre ellos. Dado que intenta definir normas de actividad política, a menudo se considera a la filosofía política como una disciplina normativa. La otra rama de la filosofía que es fundamentalmente normativa es la ética o filosofía moral, que busca establecer pautas para las acciones individuales. Debido a que estas dos ramas son las que más se relacionan con la normativa, la filosofía política y la filosofía moral son frecuentemente consideradas de manera conjunta. Es interesante precisar hasta dónde la filosofía política se distingue de la filosofía moral y de la ética y de otras disciplinas normativas. Según algunos, hay principios bien claros y definidos que solo rigen en la política.
Entonces, por ejemplo, como escribió Maquiavelo hace mucho tiempo, hay ciertas cosas que solo puede hacer alguien porque es el príncipe, porque está en el poder. Ello sería inmoral si fuera un ciudadano común y corriente, pero como lleva consigo la responsabilidad del Estado, puede tomarse ciertas atribuciones. En el caso de Maquiavelo puede mentir, puede engañar, lo cual normalmente sería considerado algo inmoral. Pienso que desde el comienzo de la filosofía política occidental, desde Platón con su famosa obra La República, siempre hubo una conexión entre la visión del filósofo acerca de la naturaleza de los seres humanos, los individuos y las preguntas morales respecto de cómo llevar una buena vida y cómo conformar un buen estado. Porque la pregunta básica es, debido a cómo somos los seres humanos y debido a lo que implica para un ser humano llevar una buena vida, ¿cómo hemos de organizarnos socialmente para que los seres humanos podamos vivir bien? La investigación filosófica sobre las instituciones políticas y su relación con los individuos cautivó a los filósofos griegos del período clásico. Aristóteles hizo una gran recopilación de diversas constituciones pertenecientes a ciudades-estado griegas, y en su diálogo La República, Platón intentó imaginar cómo sería la ciudad-estado ideal. Se preguntó acerca de cómo se podía formar soberanos justos que luego gobernaran al pueblo con sabiduría y compasión. Él tenía esta idea radical de capacitar a una clase muy especial de personas que tenían la virtud de ser desinteresadas, de no ser avaras y ambiciosas y de no dejarse llevar por el miedo. Y creo que todo esto surgió en respuesta al sentimiento de traición que despertaron tanto los oligarcas como los demócratas respecto de la noción platónica que afirma que una sociedad necesita ser gobernada de manera justa. En la utopía platónica, los filósofos dedicarían su vida completamente al gobierno. Para evitar conflictos de interés, no podrían formar familias nucleares ni tener propiedad privada. El término moderno política deriva del término griego politikos, que significa de o perteneciente a la polis. La polis era la unidad política básica, la ciudad-estado griega, como por ejemplo Atenas. Pero la polis era mucho más que un área urbana. Era un ideal que debía perseguirse, un reflejo social del alma humana. Como dijo Platón, el Estado no es sino una proyección del hombre. Bien, de eso se trata una república. Esa es la república de Platón. Se debe construir una sociedad que paradójicamente termine teniendo como gobernantes a los propios filósofos. Así es como ellos entran a escena, porque solo siendo ellos los que gobiernan, los ciudadanos podrán comprender qué es la buena vida. Son justamente los filósofos quienes saben en qué consiste llevar una buena vida y los que velarán por el interés de la sociedad y no por el suyo propio. Por tanto, ayudarán a las personas en la mayor medida de lo posible. Hasta que los filósofos sean gobernantes, o los gobernantes se conviertan en filósofos, y la grandeza política y sabiduría pasen a conformar una misma cosa, y se aparten aquellos que buscan excluir a los demás, no podrá ponerse fin a las miserias de las ciudades. Solo entonces nuestro Estado podrá existir y contemplar la luz del día. Mientras que Platón se concentraba fundamentalmente en concebir la ciudad-estado ideal, el pensamiento político de Aristóteles se caracterizó por ser mucho más realista. Sin embargo, al igual que Platón, Aristóteles aplicó la metafísica a la política. Y en particular, Aristóteles estaba interesado en la noción del cambio, que a su vez conduce a la noción de causalidad. Aristóteles identificó 4 tipos de causas: la material, la formal,
la eficiente y la final. Cada causa responde a una de las 4 preguntas que podemos hacer sobre algo. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Quién o qué lo hizo? Y finalmente, ¿para qué fue hecho? Es posible que algo tenga varias causas. En el caso de la polis, su causa material son los ciudadanos. La causa formal, su constitución o conjunto de leyes. Su causa eficiente, el gobernante o legislador. Y la causa final es lo que Aristóteles denominó eudaimonía. Aristotle used the word happiness, eudaimonia. Aristóteles utilizó el término felicidad o eudaimonía. En realidad, felicidad no es una traducción muy buena. Mejor utilizar eudaimonía para describir lo que se requiere en la vida para ser exitoso. Y la pregunta que concierne a la política es ¿cómo hemos de organizar la sociedad para poder llevar vidas exitosas o felices? Aristóteles da el siguiente ejemplo. Dice que podemos saber si hemos llevado una buena vida, en parte gracias a lo que nuestros hijos hagan cuando nosotros ya no estemos. Ahora bien, no podremos saber qué estarán haciendo nuestros hijos, con lo cual no tendrá ningún efecto subjetivo en nosotros, pero habremos llevado una vida exitosa si los hijos que hemos criado llevan una buena vida. Todo Estado es una asociación, y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece bueno. Es claro, por tanto, que todas las asociaciones tienden a un bien de cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto de la más importante de las asociaciones, de aquella que encierra todas las demás, y a la cual se llama precisamente Estado y asociación política. Posicionamento dos filósofos em relação à política. É interessante notar que eu vou colocar aqui simplesmente o posicionamento dos gregos, e em outras aulas a gente pode falar de outros filósofos, né? Os sofistas, por exemplo. Para os sofistas, a polis ela nasce por convenção entre os seres humanos, né? Quando eles percebem o que é mais útil na vida em comum, do que é mais útil você viver em comunidade do que viver em isolamento. Ou seja, eles vão convencionar regras de convivência que tornam as leis. A justiça, então, na verdade, é um consenso, né, quanto às leis, e a finalidade da política é simplesmente preservar esse consenso. Ou seja, porque é conveniente para mim viver em sociedade, é mais fácil viver em sociedade, né? Não é simplesmente por isso que existe a política, né, que existe a sociedade. Então, a polis e as leis são convenções humanas, né? Então, se são convenções, elas podem mudar, desde que haja mudança das circunstâncias. A justiça será não só conservar as leis, mas também permitir sua mudança sem que isso destrua a comunidade política. E a única maneira de realizar a mudança sem destruição da ordem política é o debate. Para quê? Porque a gente vai entrar no consenso através desse debate, né? E a expressão pública vai ser a vontade de todas as pessoas, né? Que vai ser obtida pelo voto dos cidadãos reunidos na Assembleia, no caso que eu estava falando em Esparta e Atenas. Os sofistas, eles, baseados nisso, eles ensinavam as pessoas então a discutir, né, a ter uma boa retórica. Para quê? Para persuadir. Parece um pouco com a política de hoje em dia, né? Se a gente pensar bem, a gente vota hoje em dia baseado no que a gente vê, às vezes na televisão, nas propagandas políticas, porque a gente não tem o conhecimento real do que é um político, né, determinado político. Infelizmente, são poucas pessoas que têm acesso à vida política de determinada pessoa que está se candidatando, né? Então, mais ou menos, os sofistas, eles faziam isso. A pessoa não precisa saber que a pessoa é virtuosa para ser político, por exemplo. Não, basta ele convencer que ele é, né? Ele não precisa ser justo, basta ele convencer que ele é justo. É tudo questão de convenção. Então, os sofistas, eles se apresentavam como professores da arte da discussão, né, da persuasão, né, mediante uma remuneração. É por isso que Sócrates criticava muito os sofistas, né, porque quem aí estuda filosofia há mais tempo sabe que os sofistas são criticados principalmente por causa dessa ideia da remuneração. Só que essa remuneração aí não é tanto o problema de ser remunerados para ensinar, e simplesmente sim o fato deles não admitirem que existia uma essência de justiça, uma essência de política, uma essência de sociedade, né, e os gregos, a tendência deles sempre é tentar encontrar essa essência das coisas, né? A finalidade da política para eles é entendida simplesmente como uma concórdia entre os cidadãos, né? Ela é conseguida através dessa discussão
o debate dos opostos, uma exposição persuasiva dos argumentos, né? Então, contra eles vão surgir tanto Sócrates, quanto Platão, quanto Aristóteles. Vamos ver qual que era a posição de Platão. Para Platão, os seres humanos e a polis, eles possuem a mesma estrutura. É interessante que ele vai dividir o ser humano em almas, né, os tipos de alma que o homem tem. Ele vai falar que o homem tem 3 almas, ou ele chama alma, na verdade, que a gente entende de uma forma espiritual, né, ele fala de uma forma filosófica, é como se fosse 3 princípios de atividade. Uma alma concupiscente ou desejante, que é situada nas entranhas ou abaixo do ventre. Seria essa alma aqui. Aí você não precisa nem dizer por que ele colocaria a alma nesse sentido, né? Não é só o desejante de desejo sexual, não, gente. Ele coloca mesmo no sentido amplo, né? No sentido de todos os desejos do ser humano, aquilo que ele busca, né? A satisfação dos apetites do corpo, tanto os necessários à sobrevivência, como os que simplesmente causam prazer, né? Aqui, né, ele situaria a alma irascível colérica, situada no peito ou no coração, porque defende o corpo contra as agressões do meio ambiente e de outros humanos, reagindo à dor na proteção de nossa vida. Por exemplo, você pensa bem, os braços, por exemplo, não são o principal órgão de defesa do ser humano? E aqui em cima, não precisa nem dizer porquê, a alma racional ou intelectual, né, que dedica exatamente ao conhecimento. Aí ele vai relacionar isso com a polis, possui uma estrutura semelhante, formada por 3 classes sociais. A classe econômica seria essa classe formada pelos proprietários de terra, os artesãos, os comerciantes. Qual que é a função dessa classe? Garantir a sobrevivência material da sociedade, né, da cidade, no caso da polis. A classe militar, ou guerreiros, né, eles são responsáveis pela defesa da cidade, né? E aqui nós temos a classe dos magistrados, né, que garante o governo da cidade sobre as leis, né? Então, os sábios legisladores, é como se ele dissesse que os filósofos teriam que governar os demais, né? Para a época dele era o filósofo. Um homem, ele vai falar que é injusto quando a alma concupiscente, no caso essa alma aqui, né, é mais forte do que as outras duas, dominando-as. Também é injusto quando a alma colérica, essa alma que está no meio aqui, também domina também as outras. O que é o homem justo para Platão? É aquele que a alma racional, né, essa alma aqui, né, o pensamento e vontade, é mais forte que as outras duas, né, impondo a concupiscente a virtude da temperança e moderação, e a colérica a virtude da coragem, e que deve controlar também a concupiscência. O homem justo é o homem virtuoso, né, a virtude é o domínio racional sobre o desejo e a cólera, né, o desejo e a cólera. Ou seja, essa vai dominar essas duas e essa vai dominar essa. E assim por diante. Então, o homem justo é o que tem as 3 almas em harmonia. Não é necessariamente que é só racional. Não, é o que consegue controlar, ter esse equilíbrio. O que é a justiça da polis? É uma justiça semelhante, né, aplicada à sociedade. O que ele vai falar? Os sábios legisladores eles devem governar, assim como a alma racional governa o corpo, os sábios legisladores devem governar, né? E subordinados aos legisladores, né, os militares, né, eles têm que defender a sociedade. E os membros da classe econômica, subordinados aos legisladores, devem assegurar a sobrevivência da polis. Então, como que a gente vai realizar a cidade justa para Platão? Primeiramente, ele vai falar na república, né, educar os cidadãos, os homens e as mulheres, né? Ele não vai excluir as mulheres da política. E, na verdade, ele até critica os gregos pelo fato de ele excluir as mulheres da política. A gente sabe que a política grega, o cidadão... O que é o cidadão grego? É um cidadão, em primeiro lugar, é um homem, né, que é considerado cidadão grego. Ele teria que ser, em primeiro lugar, um homem, que é uma sociedade machista, né? Tem que ser adulto, tem que ser livre, ou seja, não pode ser o escravo, né? Na verdade, na Grécia Antiga, a gente tem aquelas pessoas que dependem do seu trabalho para sobreviver, né? Então o homem que dependesse desse trabalho para sobreviver não era considerado totalmente livre na polis, né? E também ele não poderia ser estrangeiro, teria que ser nascido lá, né? Então ele vai criticar esse tipo de conceito, porque para ele a mulher também tem que participar. Ele vai falar que a cidade justa é governada pelos filósofos, ela é administrada pelos cientistas, protegida pelos guerreiros e mantida pelos produtores. Cada classe vai cumprir a sua função na sociedade. Agora, a cidade injusta é exatamente o contrário, né?
que o governo está nas mãos dos proprietários, né, que não pensam no bem comum. Ou seja, pensa que esses membros da classe econômica dominando. Pensou? É exatamente o que está acontecendo hoje, não é, gente? Pensa bem. Exatamente o que a gente percebe no mundo de hoje, né? Os membros da classe econômica que estão dominando. Querendo ou não, acabam que são eles que colocam aqui os sábios legisladores. Na verdade, que não são sábios legisladores, né? Infelizmente. Por fim, a posição aristotélica. Essa posição aristotélica é muito interessante, que eu vi até essa gravura, se não me engano, foi no Facebook, né? Mostrando que nem sempre a igualdade é justiça, porque é um conceito diferente de igualdade que já é aplicado em Aristóteles. Aristóteles elabora uma teoria política diversa da dos sofistas e de Platão, né, para determinar o que é justiça. Ele fala o seguinte, que a gente tem que distinguir os bens partilháveis dos bens participáveis. Né? O bem partilhável, quando é uma quantidade que pode ser dividida ou distribuída. A riqueza, por exemplo, é um bem partilhável. Né? Agora, o bem é participável quando é uma qualidade indivisível, que não pode ser repartida nem distribuída. Né? O poder político, por exemplo, é um bem participável. Um outro exemplo, né? O conhecimento é um bem participável. A gente não consegue dividir o conhecimento. Quando, por exemplo, eu ensino, eu não fico mais ignorante, né? Creio eu. E a mesma coisa, quando você distribui, querendo ou não, você vai estar dividindo aquele valor, por exemplo, um alimento que é dividido, né? Você vai ter que dividir de uma forma que seja justa. Existem dois tipos de justiça na cidade, né? A distributiva e a participativa, nesse sentido. A distributiva, ela é referente aos bens econômicos e esses bens que eu acabei de falar, que são os partilháveis. A participativa, ela é referente ao poder político participável. A cidade justa, ela sabe distinguir entre esses dois tipos de justiça e realizar ambos. A justiça distributiva, ela consiste a dar a cada um que lhe é devido e sua função é dar desigualmente aos desiguais para torná-los iguais. Ou seja, justiça é ser desigual com os desiguais. Por quê? Porque se você for igual, olha aqui, todos aqui têm o mesmo banquinho da mesma altura. Adiantou? Não. Esse precisava de um banquinho maior. A mesma coisa acontece na sociedade. Né? Se você, por exemplo, tem uma enchente, né, num determinado local, manda mantimentos lá. Aí vamos supor que uma pessoa perdeu tudo e outra não perdeu nada. Né? Na enchente lá ele teve lá algumas perdas, poucas perdas e tal, mas aí vai lá e distribui para todo mundo a mesma coisa. Esse aí vai acabar enriquecendo, né? Enquanto o outro vai continuar na miséria. Então o que seria uma justiça distributiva? Seria exatamente você tratar desigualmente os desiguais. Né? Essa ideia de Aristóteles ela é bem atual. Né? Para ser justa, a cidade ela não pode repartir de modo igual para todos. Em suma, injusto é tratar igualmente os desiguais e justo é tratar desigualmente os desiguais, para que receba os partilháveis segundo suas condições e necessidades. Nesse segundo filme, eu apresento para vocês, na realidade, eu tenho, digamos, um esboço geral e breve de quem antecedeu Aristóteles nas preocupações políticas, embora não com uma filosofia política firme e consistente, que nós sabemos surge apenas com Aristóteles. Então, nesse nós veremos uma pequena história da política grega, através de Sócrates, os sofistas Sócrates, Platão e Aristóteles, para ter uma visão geral da política no âmbito da filosofia grega.